Olá! Outubro é rosa para quem luta contra o câncer de mama, uma doença que mata milhares de mulheres no mundo e não é diferente aqui no Brasil. Aqui no estúdio eu vou conversar com as professoras de enfermagem da Univale, Maria Denise Mesadri Jorge, e também com a professora Rosângela Borba, que vão falar um pouco sobre essa questão. Antes, nós vamos ver um VT que foi feito aqui na Univale sobre o projeto Mãos de Vida, que ajuda as mulheres vítimas do câncer de mama. Mãos que ajudam a enfrentar os medos e a continuar lutando pela vida. Uma vez por semana, vítimas do câncer de mama se reúnem na Universidade do Vale do Itajaí. O projeto Mãos de Vida, que começou no ano passado, é uma forma de auxiliar quem está enfrentando as transformações psicológicas e no corpo que a doença causa. O nosso projeto Mãos de Vida, ele é um projeto transdisciplinar, dentro de uma metodologia transdisciplinar e ecoespiritual, onde nós trabalhamos com mais de 12 profissionais das mais diversas áreas da ciência, entre as ciências da saúde e as ciências humanas, para poder acolher integralmente pessoas com diagnóstico de câncer de mama. Também fazemos parte do atendimento dos procedimentos curativos, retiradas de dreno, atendimentos na questão das consultas, consulta também de enfermagem pré e pós-operatório e diversas orientações que a gente faz com esses pacientes. No projeto, eles fazem exercícios físicos que ajudam a amenizar as sequelas de quem foi obrigado a retirar a mama. A educação física busca estimular o movimento humano, orientar diferentes práticas corporais que ele pode desenvolver para contribuir no processo de cura. Todo o apoio é importante no momento em que a pessoa está em recuperação. O câncer de mama é um dos que mais matam no mundo. Os dados do Instituto Nacional do Câncer apontam 49 casos a cada 100 mil habitantes no Brasil. As regiões Sul e Sudeste concentram o maior número de vítimas. Os fatores de risco seriam basicamente, primeiro, ser mulher, é o maior fator de risco, a idade acima de 50 anos, história familiar na família, parentes de primeiro grau, de linhagem ascendente ou lateral direta, e também algumas situações, tipo não ter filhos ou ter o primeiro filho mais tardiamente. O câncer de mama, ele também incide nos homens. Nós temos aqui no nosso ambulatório em torno de 9 casos, nós temos 1.000 casos registrados, ou seja, em torno de 1%, que é a estatística mundial. Esse tipo de projeto é necessário, mas o apoio da família funciona como um remédio para o tratamento. É aí que a gente vê as pessoas que amam a gente, porque a gente pensa que nesse momento a gente está só, mas não, né? Fernanda acompanha a mãe Benedita nas atividades do projeto Mãos de Vida. Ele é um alicerce para a dona de casa que passou pela cirurgia de retirada de uma parte da mama e agora está em recuperação. Hoje a minha mãe já foi operada, mas ainda a gente está esperando uma resposta. A gente está acreditando que a última resposta é aquela que a gente vai chutar para o gol e vai fazer um gol de placa. Então isso dá um ânimo para a gente, que eu consegui resolver com a ajuda da minha família inteira, com a ajuda do meu filho, da minha nora, que ela para mim foi demais também. Bom, agora vamos falar com as profissionais da Univale que lidam aí diariamente com essa questão do câncer de mama. E como você já viu na reportagem, esse trabalho aí desenvolvido na universidade é um trabalho bem interessante, que envolve vários profissionais e as pessoas aí que são vítimas do câncer de mama. Professora, a senhora participa desse projeto, né? De que forma esse projeto Mãos de Vida auxilia as pessoas que já desenvolveram a doença, que estão em recuperação? Nós atendemos essas mulheres e homens que participam aqui no atendimento do ambulatório aqui na Univale, né? Ambulatório de mastologia, nas várias etapas, tanto o diagnóstico, antes do diagnóstico e também no tratamento. Então, como nós somos vários profissionais, medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição, arte-terapia, fisioterapia, nós atendemos essas pessoas, né, nas diversas fases desse acompanhamento, desse itinerário de cura que a gente fala.
Então, às vezes, elas estão em fase de diagnóstico, então vem a psicóloga do grupo, conversa com essas mulheres. Às vezes é na parte do curativo e nas orientações de pós-operatório, com cuidados com o edema, o linfedema que pode se formar no braço, cuidados com o curativo na mama, enfim. Dependendo do momento em que ela está nesse itinerário, nesse trajetória de tratamento, nós atuamos. Um dos grandes aspectos que a gente trabalha é muito com o emocional dessas mulheres e homens acometidos por câncer de mama, porque o câncer é uma doença muito temida e por ser temido, às vezes a pessoa fica muito nervosa, muito preocupada, não sabe muito bem com quem recorrer. Então nós trabalhamos também numa dimensão de acalmar essa mulher, prepará-la para a fase do tratamento que ela está, com tanto acompanhamento psicológico, como também da questão da arte-terapia, e também um aspecto que essas mulheres inevitavelmente levantam é a questão do apoio espiritual que elas têm também e que necessitam para o enfrentamento da doença. A gente viu no final da reportagem, né, que o apoio da família é importante, né, o filho acompanhando a mãe, porque já houve vários relatos aqui mesmo no painel Univale, quando a gente fala em câncer de mama, que às vezes o marido abandona a mulher, né, porque mexe aí com a estética da mulher, né? Isso é importante, esse acompanhamento da família, né? Esse apoio da família, né? Com certeza, nós já vimos muitos casos de maridos mesmo que deixaram essas mulheres e como elas tinham a mudança corporal pela mutilação, que é retirada da mama em muitos casos, né? Sempre que a mama pode ser preservada, ela é preservada. E agora nós já temos também a questão do silicone, da prótese, que também é paga pelo SUS, né, que a paciente tem direito. Uma conquista bastante importante, né? Muito importante. Então, o que acontece? O apoio familiar é extremamente importante, porque essa mulher deixa de trabalhar, ela não se reconhece mais fisicamente, a sua imagem corporal está, digamos, alterada por conta desse novo processo em que ela vive agora. Os filhos, às vezes ela tem filho pequeno, ou ela é mais idosa, e quem cuida... Um caso recente, os dois são idosos, então ele também está com problemas, ela também está com problemas agora. Então, quem são esses cuidadores no caso? Então, o apoio familiar e também a rede social com vizinhos, amigos, é extremamente importante no auxílio de todas essas fases de tratamento. A gente está desenvolvendo um trabalho agora de pesquisa sobre isso o apoio eu faço no curso de enfermagem e ali um dos pontos que a gente destaca é justamente a importância do apoio familiar em todo o itinerário de cura, o itinerário terapêutico dessas mulheres ou homens acometidos, né? Agora, professora Rosângela, bom seria, né? Existem esses projetos que auxiliam, como esse projeto da Univale, o amor próprio também, que auxilia essas mulheres vítimas, né? Mas bom seria se não existissem vítimas, né? Como é que é o tratamento aí, essa prevenção à doença? Existem aí mamógrafos suficientes, existem tratamentos suficientes, atenção suficiente para as mulheres para fazer esse diagnóstico precoce, por exemplo, que é uma campanha forte aí do Ministério da Saúde agora nesse Outubro Rosa? Bom dia, né? Obrigada pelo convite. Eu acho que é sempre muito importante a gente estar vindo aqui, principalmente que uma das funções nossas da saúde é a questão da educação, né, de esclarecimento. Então, o que a gente presencia, né, tanto a nível de Estado e principalmente a nível da nossa regional, que o diagnóstico, né, graças a Deus, a gente nos últimos anos nós não temos tendo problema. Até há anos atrás, uma mulher levava quase 6 meses para fazer uma mamografia, uma ultrassonografia. Agora, de uma semana para outra, a mulher já tem esse exame à disposição, né? Então, o alerta que a gente faz, né, que não é só a mamografia, porque o Ministério da Saúde recomenda a mamografia a partir dos 50 anos, em casos considerados normais, né? Mas também ela procurar a unidade de saúde para fazer uma consulta. O exame preventivo do colo do útero é importantíssimo, porque nessa consulta que ela vai ter, ou com o médico ou com a enfermeira, vai ser feito também o exame de mama. E muitas vezes o nódulo que
que é um dos principais sintomas, 70% dos casos que a gente tem diagnóstico de câncer de mama, ele se manifesta através do nódulo, né, ou um caroço que os pacientes colocam. E isso é detectado, na maioria das vezes, no exame da mama, que esse profissional vai fazer. Então, qualquer unidade, e não precisa ser um especialista para isso. A mulher não precisa marcar uma consulta com um médico mastologista para fazer esse exame. Qualquer unidade de saúde mais próxima da sua casa vai ter condições de fazer esse exame, e é aí que a gente começa a fazer toda a parte do diagnóstico e fazer os encaminhamentos. A mulher também se tocando, né? Se ela, mesmo que ela tenha uma consulta daqui a 30 dias ou daqui a 6 meses, e ela sentiu alguma coisa diferente na mama, ou, né, a mama está um pouco enrugada, com uma aparência de casca de laranja, ou qualquer coisa diferente que ela tem que conhecer o corpo dela, ela procura um profissional de saúde, a enfermeira e a médica, que eles vão fazer o exame, vão fazer o esclarecimento. Então, nós não temos demanda reprimida, que a gente fala, demanda reprimida, pacientes e filas de espera para fazer a mamografia, nem mamografia, nem ultrassom de mamas. Então, o ministro da Saúde lançou essa campanha dia 1º de outubro, ele quer aumentar essa meta, né? Porque ano passado foi 41 milhões de exames, que é aumentar, lançou a campanha do mamógrafo móvel, que na nossa região aqui ainda a gente não tem conhecimento, se tem algum, não tem, né? Por enquanto, se algum município vai colocar, a gente ainda não tem esse conhecimento. Mas em termos de mamografia, para a região da ANF, a gente não está tendo essa dificuldade. Tem uma reportagem que saiu ontem na Folha de São Paulo, né, baseada em dados do Ministério da Saúde, que fala que o número de mamografias aumentou, mas só que ainda é pela metade da meta de 2014, né? Ainda falta fazer um trabalho educativo, por exemplo, para que essas pessoas, que essas mulheres façam a mamografia? Não é, porque assim, a mamografia é um exame que é solicitado pelo profissional médico. Né? Então, assim, nós não temos, aqui, pelo menos a experiência que eu tenho no ambulatório da Univale, onde eu acompanho os alunos em estágio, isso já é rotina do profissional. A paciente vem para uma consulta, ou uma consulta clínica, ou qualquer consulta, o profissional já faz esse questionamento, e se ela estiver na faixa etária preconizada, dentro da normalidade, ele já solicita a mamografia, ela já desce, já ali mesmo no balcão já é marcada a mamografia. Então esse acesso não precisa ir para a fila, nem vir de madrugada, porque a própria unidade já marca a mamografia dela. Se essa paciente não tiver nessa faixa etária, mas se tiver algum familiar que teve câncer de mama, tiver ser considerado algum grupo de risco, então é solicitado também pelo protocolo do Ministério um ultrassom de mama. Então, Almeria, assim, o problema nosso não é o diagnóstico, o problema nosso é o tratamento. Então, é uma coisa que angustia muitos profissionais, é o tempo que essa paciente leva do diagnóstico até ela realizar a cirurgia. Então, outra campanha que o ministro lançou ontem, né, e que tomara que a gente está torcendo, né, Maria Denise, que realmente isso na prática funcione. A gente sabe que depende de profissionais de saúde, é que a paciente tem, entre o diagnóstico e o tratamento, isso leva 60 dias. Não é a nossa realidade, nem nos casos considerados de emergência. Tá? E a gente sabe também que para isso, tu tem que aumentar a oferta no hospital, tem que aumentar a oferta de profissionais médicos para fazer a cirurgia. Então, acho que o maior nó crítico, e nós temos e a gente vivencia isso dia a dia com a paciente, ela tem o diagnóstico de câncer de mama, aí ela passa todo esse período, às vezes de 3, 6 meses a 1 ano, para realizar a cirurgia. E ela sabe que a paciente, através, né, de mídia, de outras pessoas que ela convive na unidade, que às vezes o tumor, ele progride rapidamente, o câncer. Então, tu imagina o que é uma pessoa esperar, sabendo que tem um nódulo, sabendo que está com câncer, esperar esse tempo todo para realizar a cirurgia e o tratamento. Então, isso é uma coisa que mexe com o emocional da paciente. A professora Maria Denise já colocou que essa questão, a paciente tem que estar bem. Né? Ela tem que estar bem fisicamente e também tem que estar bem emocionalmente para lidar com a doença. Então, Está aí um desafio para os futuros prefeitos das cidades aqui, né? Que vão ser eleitos agora no dia 7 de outubro, né? E a gente melhorar essa questão também. Melhorar a questão, e outra questão também de tratamento, a gente fala só de cirurgia, mas não é só cirurgia. Nós temos a quimioterapia, temos a radioterapia. Né? A gente tem o serviço de quimioterapia no Hospital Marieta, que está passando por uma reforma, né? Que também ele atende a demanda, mas também não tem
Esse atendimento também às vezes demora um pouco, até pela própria capacidade instalada. E nós temos a radioterapia, que infelizmente o nosso paciente ainda tem que se deslocar da região para ir até Florianópolis ou Blumenau para fazer a radioterapia, né, que é um dos tratamentos também mais comum no câncer de mama. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com as professoras Rosângela e Maria Denise sobre aí o câncer de mama, essa doença aí que está sempre na mídia aí, porque tem sempre muitas campanhas, né? E agora é o Outubro Rosa, um mês aí especial aí para ver essa questão da prevenção também. Um instante só. É do DNA que são extraídas as nossas mais valiosas informações. Agora, os alimentos que podem auxiliar na prevenção de doenças já podem ser lidos aqui, no sangue. A leitura das informações do DNA é o principal estudo do projeto do curso de nutrição da Universidade do Vale do Itajaí na prevenção e combate ao câncer de mama. Nós estamos trabalhando com pacientes com diagnóstico de câncer de mama, com o objetivo de identificar a alteração do DNA, chamada mutação, que leva ao risco maior para esse desenvolvimento da doença. O projeto envolve a academia e a comunidade. Os alunos e professores fazem o acompanhamento de pacientes na Associação de Combate ao Câncer Amor Próprio, em Itajaí. A gente tem a nutricionista toda quarta-feira, sabe? Então elas conversam bastante com a gente, assim, é um bom incentivo, assim, sabe? Elas passam receita pra gente. É uma tarde assim, bem gostosa, elas incentivando a gente na própria alimentação. A gente iniciou a nossa coleta lá na Associação Amor Próprio, né? E a gente faz uma atividade com elas, né? No sentido de promover a qualidade de vida. Nós já temos alguns alimentos que trabalham atuando na prevenção, que são as crucíferas, as verduras verdes escuras, como brócolis, couve de Bruxelas, a própria couve. O consumo de meia xícara ao dia desses vegetais, comprovadamente, já previne o aparecimento da doença. A alimentação regrada, que começa em casa, vai mais longe e chega na raiz do combate ao câncer, que são as associações de prevenção. Aqui em Itajaí, toda quarta-feira, de longe já dá para sentir o cheirinho da refeição feita pelas pacientes. É no almoço, na salada, nos grãos que começa o trabalho dos pesquisadores. De base dessas mutações, a gente tendo esse diagnóstico genético do paciente, a gente consegue observar que alguns elementos da nutrição, alguns componentes, né, alimentares, eles influenciam diretamente no DNA. É como se ele conseguisse entrar dentro da célula do indivíduo e ligar a doença, ligar o câncer, ou desligar o câncer. E esses alimentos serão fundamentais para a gente trabalhar tanto em etapa de prevenção como de menor risco de acometimento de complicações da doença. E as pacientes percebem, aos pouquinhos, o quanto uma alimentação saudável as beneficia. Deu para perceber alguma coisa no tratamento? Ajudou bastante? Ajudou bastante. Ajudou bastante no acompanhamento, até mesmo depois de todo o processo, todo o tratamento. Olá, o Painel Univale está de volta e a gente viu aí um trabalho do curso de nutrição que pesquisa a alimentação para prevenção ao câncer de mama. Eu estou aqui no estúdio com as professoras de enfermagem da Univale, Maria Denise e Rosângela, que estão conversando um pouco aí sobre essa questão e sobre o Outubro Rosa, o mês aí dedicado à prevenção ao câncer de mama. Professoras, a alimentação é importante, aí a professora Sandra faz uma pesquisa, né, de alimentos verdes, a alimentação é importante para a prevenção ao câncer de mama? Sem sombra de dúvida.
Por exemplo, nós desenvolvemos o trabalho do projeto Mãos de Vida também com a Associação Amor Próprio, bem como aqui no ambulatório de mastologia. Então, nós temos um momento que a gente faz educação em saúde e trabalhamos dentro da associação, falando também sobre alimentação. O que a gente vê, assim, a mudança alimentar das pessoas hoje em dia se modificou bastante. E tem contribuído também para o aparecimento de novos casos de câncer. Então, esse trabalho da professora Sandra é interessantíssimo no sentido de que ela alerta justamente para os alimentos que têm fatores protetores contra o câncer. E o tratamento, apesar de que a professora Rosângela já colocou, que a gente depende muito da radioterapia, da hormonioterapia, da químio, né? Que são os tratamentos normalmente de escolha para esses casos. Nós temos deficiências se a gente parar para pensar no Brasil inteiro e também bastante no estado, né? E na nossa região em especial. Mas o tratamento e a cura não depende só disso. Depende muito da alimentação, exercícios físicos, controle da obesidade, parar de fumar. O cigarro é um fator que desencadeia o câncer, não só de mama, como de vários outros locais do nosso organismo. Bebida alcoólica. Então, a cura, muitas vezes, a pessoa recebe todo o tratamento, mas o emocional dela, vamos supor, não está adequado, ela não conseguiu fazer o enfrentamento da doença, ela não consegue pensar sobre a doença de uma forma positiva. E isso também acaba atrapalhando e retardando o processo de cura. E as pessoas de baixa renda também requerem mais cuidados, né? Na questão da qualidade de vida, né? Sim, porque de certa forma, não só de baixa renda, né, de todas as pessoas acometidas, porque às vezes você tem uma condição socioeconômica melhor, mas também não se alimenta, continua fumando, continua ingerindo álcool em excesso, que não seja socialmente, né? Mas sim, na baixa renda nós temos principalmente um problema com a questão da alimentação, que aí muitas vezes deixa a desejar, né? Então, por exemplo, agora no Outubro Rosa, aqui na nossa região, junto com a Associação Amor Próprio, a gente vai estar fazendo uma caminhada de alerta no dia 6 agora, né? Para lembrar também disso, que a caminhada é importante, que exercícios ao ar livre, uma atitude positiva diante da vida, diante da situação em que ela se encontra. Agora a gente é curioso, né? Vocês são profissionais de saúde, o câncer de mama em homens, né? Como que o homem também passa por esse processo? Como é que ele consegue fazer essa prevenção aí, o diagnóstico precoce, por exemplo? Geralmente eles, a incidência é bem menor, o número de casos nossos, assim, a proporção assim, é bem grande. Ele também, por quê? Porque o câncer, 70% dos cânceres, eles são na glândula mamária, né? Ele também tem essa glândula no homem. Então, como é que ele sente? Ele sente um aumento da mama, às vezes tem secreção. Então, esse nódulo também, esse autoexame, o homem também pode fazer. Esse é um sinal de alerta. São sinais de alerta, né? Então, ele também faz cirurgia também, o tratamento também. Porque a gente não ouve falar muito que a mulher acomete mais. O que eu queria chamar a atenção, que a Maria Denise falou agora, a importância de tudo isso, quando a paciente está, né, com um diagnóstico de câncer. Só que todos esses fatores que a professora Maria Denise colocou são fatores de risco para desenvolver a doença também. Então, isso não é a mulher, o homem não tem que ter o cuidado somente quando ele está com a doença instalada, né? A obesidade é um dos fatores de risco já comprovado para o surgimento do câncer de mama. A falta de exercício físico, que a gente está vendo de muito positivo, que eu acho assim, muito interessante, principalmente para a pessoa, né, para a idosa, é esses grupos que elas estão participando. Assim, o Itajaí Ativo, os grupos que elas estão indo, né, nas associações de bairro, ali onde elas conversam, onde a mulher joga, porque o idoso, quando ele vai para o isolamento, a questão psicológica também é muito importante. Então, nós temos muito câncer detectado na idade após 80 anos. Não é uma incidência tão grande, mas já são 8 ou 7% que é considerado. Então, esses grupos de idosos que fazem caminhada, que jogam, que fazem lanche, que fazem viagem, isso é um fator muito importante para a mulher e para o homem. Eles devem participar, isso deve ser incentivado. Não só para a questão do câncer de mama, mas para a saúde em geral.
Ok, queria agradecer a presença de vocês aqui e aproveitar aí o alerta de vocês, né, para as pessoas em casa aí que tem que fazer exercício físico mesmo e tem que se prevenir antes de chegar nessa questão que é tão mais dolorida e tão mais demorada também, né? Como vocês já mencionaram aqui, né? A questão da cirurgia, né? Do acompanhamento mesmo, né? Eu quero agradecer também, né, Almeri, mas eu queria chamar novamente a atenção das mulheres para a importância do exame preventivo do colo de útero. Que a gente chama preventivo de colo de útero, mas não é só isso. No exame que ela deve ir, que uma orientação é fazer anualmente, né, ela faz o exame de colo de útero e também vai estar realizando o exame de mama. Então, as mulheres, todas as unidades de saúde têm esse exame. A oferta, por exemplo, no nosso bloco 29, nós temos 3 equipes da Estratégia de Saúde da Família, mais um ambulatório da Univale, que praticamente todos os dias a mulher tem essa oferta de exame preventivo. Então, ela deve procurar, porque isso é muito importante. Ok. Obrigado, professora Denise. Obrigado, professora Rosângela. Por hoje é só. O Painel Univale fica por aqui.